Valesca de Oliveira, 43 anos, ex-jogadora de vôlei, campeã olímpica pelo Brasil, ontem morreu. E foi então colocado pela Polícia Civil como uma morte suspeita. Misericórdia! O que está acontecendo com o povo? Essa semana noticiei aqui também no canal a morte de um dentista, o dentista dos famosos, Rafael Puglisi, aos 35 anos. E agora veio então a notícia dessa ex-jogadora muito famosa para quem acompanha o esporte, pois ela participava da seleção brasileira, né? E recentemente ela havia se aposentado, agora estava lançando seu livro com a sua própria biografia, participava de entrevistas, programas de televisão, e veio a notícia da morte. Ninguém sabia ainda do que era a causa. E hoje a Polícia Civil então de São Paulo, 78º Distrito Policial de São Paulo, eles declararam morte suspeita com a queda do 17º andar dessa jogadora. E então começa a investigação, começa também os boatos, mas a ex-jogadora de vôlei Valesca Oliveira, ela já deixou alguns sinais. Um deles está no seu próprio Instagram. Eu vou colocar a foto e ler aqui a legenda da foto que ela postou há 2 semanas atrás. Ela escreveu assim: vivemos em uma sociedade que nos pressiona a estar felizes o tempo todo. Essa pressão pode ser extremamente assustadora e nos gerar culpa caso a gente se sinta em desacordo com o resto da sociedade. A eudaimonia nos inspira a crer que é perfeitamente possível nos sentirmos realizados, ainda que estejamos sob pressão, com dores, sobrecarregados ou de mau humor. Ela nos incentiva a valorizar a boa sensação de fazer a diferença no nosso dia a dia e das pessoas, sem a cruel necessidade de sorrir o tempo todo para demonstrar felicidade. Pensem nisso. Então você vê a foto preto e branco, e para aqueles que estão um pouco mais ligados no que diz respeito à depressão e a sinais de pensamentos de exaustidão mental, aqui está uma prova disso. Os primeiros comentários aqui da foto, agora recentes, após a divulgação da morte da ex-jogadora, por exemplo, um aqui escreveu: aos identificadores de sinais de que algo não estava bem, o que você pode fazer por aquele seu amigo, colega de trabalho, vizinho, parente que claramente não está bem? Estamos rodeados de pessoas que só precisariam de 5 minutos de atenção de alguém para ter um dia melhor. Outro aqui escreveu: eu convivo com depressão há alguns anos, uso 3 medicações, tenho um psiquiatra, um psicólogo, mas até hoje sinto que o tratamento de pessoas próximas é como a doença fosse qualquer coisa, como uma dor de cabeça simples. Já ouvi depressão? Depressão, entra no Tinder, vai no brega, é falta de sexo, vai tomar uma que passa. Mesmo no mês de conscientização do problema, a empatia passa longe. E aí ele continua aí com seu longo comentário, também fazendo um desabafo, falando sobre o seu próprio problema de depressão e como as pessoas não levam a sério isso. Uma outra escreveu aqui, tudo começou aqui. Outro diz: será que ninguém percebeu que ela precisava de ajuda? Então as pessoas
elas começaram aqui a analisar que a Valesca realmente já havia deixado sinais, e aqui o laudo, o laudo da polícia diz que ela estava tomando vinho sozinha pouco antes de cair da área de lazer do prédio em que morava com o marido. Ela foi vista pela última vez com vida no espaço de convivência do edifício, localizado no 17º andar. As câmeras de monitoramento registraram a chegada de Valesca sozinha à área de lazer do edifício às 4h50 da tarde. Segundo a polícia, ela carregava uma garrafa de vinho, uma pasta com papel sulfite. E nessa pasta com papel sulfite, onde foi feita uma carta que seria da vítima, aparentemente de despedida. Então eu não preciso nem falar a palavra aqui, você já vai imaginando, o que pode ter acontecido, infelizmente, com a Valesca. A Valesca morava com o marido em Cerqueira César, bairro nobre da região de São Paulo. O corpo da jogadora foi encontrado por volta das 6h30 às 18h30 na quinta-feira, dia 21 de setembro. Então fica aí mais um alerta, mais uma morte suspeita. Estejamos vigilantes, atentos às pessoas que estão à nossa volta. Algo interessante, que a atleta era muito sorridente. Ela era conhecida como amiga de sorriso fácil pelas atletas, as colegas do esporte. Falavam assim: a Val era puro sorriso, alegria, respeitava as pessoas. Só trazer esse testemunho de quem era a Valesca fora das quadras. Dentro, todo mundo percebia a postura de uma atleta exemplar e respeitada por todos, afirmou Fabi, ex-companheira de Valesca na seleção. Então, outro detalhe: a pessoa depressiva nem sempre quer dizer que ela esteja com choro daqui, reclamando dali, questionando. Muitas vezes um depressivo, ele se esconde atrás de um sorriso. Às vezes a pessoa, ela cria como se fosse um personagem para ela poder se manter no meio onde ela convive. Não estou falando que é o caso da Valesca, mas a gente vai fazendo reflexões. E se você talvez também conhece uma pessoa que sempre está sorridente, brinca com todo mundo, isso não quer dizer que a pessoa esteja realmente bem. Ela pode estar escondendo frustrações, dores, problemas atrás desse sorriso. Fica então o alerta também sobre isso. Como aquele comentário diz, 5 minutinhos que você dá de atenção para alguém pode mudar. Às vezes a pessoa, ela pode estar realmente pensando em fazer algo contra a própria vida. E Deus pode nos usar como um freio para que isso seja cancelado, seja abolido, seja reprimido. Os próprios homens e mulheres de Deus do passado, como Elias, por exemplo, ele pensou na própria morte, ele pediu a Deus a própria morte, ele estava cansado. E Deus, pela sua infinita misericórdia, enviou àquele profeta um anjo. Esse anjo hoje pode ser nós, que devemos estar atentos a ouvir a voz de Deus quando quer nos usar diante de alguma pessoa ou alguma situação. E aquele anjo chegou à cabeceira da cama onde estava Elias e deixou pão e água, uma coisa simples. Mas aquele pão e água abençoado que ele comeu e bebeu fez com que ele andasse na força daquele alimento por mais 40 dias. A palavra que você der
Às vezes para alguém pode ser tão simples como um pão e água, mas poderá ajudá-la a caminhar mais 40 dias, mais 40 semanas, mais 40 anos, até o dia que Deus quiser nos levar para estar nos braços dele. Deixe o seu comentário, que Deus abençoe os familiares dessa jogadora e pessoas próximas, que venha o consolo do Espírito Santo. Que não haja mais casos como esse, é a nossa oração. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo.